Olá pessoal, então vamos continuar aí. Só para a gente esclarecer, eu diria que de todo o estudo de contabilidade que você estiver começando aí, as duas aulas mais importantes vai ser essa aula 00 e a aula 01. Se você conseguir se familiarizar, entender isso aí, a gente está aqui para te ajudar, manda aí qualquer dúvida aí para mim, para o André Neiva, que a gente vai estar, você mandando um ou vai ele responder, e a gente vai caminhar juntos aí, certo? Se não entendeu, vamos tirar, porque depois, pessoal, tudo fica muito fácil. Se você consegue identificar contas, aí você vai saber fazer lançamento tranquilo, vai saber fazer qualquer coisa, vai passar em contabilidade aí, em auditor fiscal da NASA, de onde for aí, você vai ser aprovado. Pode ter certeza. Eu estou acostumado, as pessoas saírem do zero e estudar aí com a gente e fazer 95%, 100%. Então já sei como é e eu sei que isso aqui é base. Então procurar entender bem aí essa aula. Isso aqui, por exemplo, eu vou dar uma destrinchada nas contas. Isso é essencial aqui, você saber aqui esses detalhes, essa parte aqui vai ser bem importante, Então no ativo nós vimos, vai ser dividido em ativo circulante e ativo não circulante. Vamos comentar mais aqui do ativo circulante, a gente já viu, que tem o disponível, cada hora a gente destrincha mais. Eu já sei, Silvio, que tem um disponível. E no disponível vai estar o que no disponível? A gente vai ter caixa, banco, aplicações de liquidez imediata, numerários em trânsito, tudo lá no disponível. Os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. Esses direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente, o que é que nós vamos ter? Estoques de mercadoria, estoques de produtos. Mercadoria diferente de produtos, Silvio, mercadoria que você compra para revender. Produtos você produziu, então significa que você é uma indústria, certo? Estoques de matéria-prima, produto de elaboração, tudo isso aí. Estão lá nos direitos realizáveis, e aí nós já vimos que além disso aqui tudo, a gente tem que tomar cuidado com o quê? Com as duplicatas, as duplicatas a receber, duplicatas a receber, que é a mesma coisa de duplicatas o quê? Emitidas, nota promissória a receber, que isso aqui é a mesma coisa de nota promissória o quê? Aceitas. Lá no passivo é o contrário, duplicatas a pagar e duplicatas aceitas. Nota promissória a pagar e notas promissórias emitidas. Aqui nós vimos toda essa parte que tem no final, tem um verbo o quê? Verbo bom, receber, receber. E nós vamos ter também o verbo recuperar, coisa boa aí, do ativo. Nós temos contas que vão estar dentro do ativo, mas que têm saldo diferente. São as chamadas contas retificadoras. Vão estar dentro aqui do ativo, mas elas não aumentam o saldo do ativo, elas diminuem, certo? E aí, pessoal, nós vamos ter várias coisas aqui de perdas, várias coisas de perdas. Isso antes era até chamadas de provisão. Toda vez que você tiver, por exemplo, uma duplicata a receber, se você tiver um histórico que você não vai receber uma parte daquele valor, o ativo ele tem que gerar aqueles benefícios que você está esperando. Se eu estou achando que tem 200 a receber, mas eu não vou receber 5 mil, eu vou ter que constituir uma perdas. Perdas com estimativas de crédito, perdas com crédito de liquidação duvidosa, estimativa de perdas com crédito de liquidação duvidosa, eu vou ter que diminuir aquele ativo. Então aqui dentro pode ter várias contas retificadoras. E nessas perdas aqui nós poderíamos ter perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, nós poderemos ter uma perda estimadas com ajuste de estoques. Como assim ajuste de estoque, Silvio? Você vai ter um estoque lá de mercadorias que está com valor de 100 mil. A gente vai estudar mais na frente que mercadoria ela é avaliada por custo ou mercado, dos dois o menor. Se ela está com valor de 100 mil, mas o valor de mercado dela é 70, eu vou conseguir vender mercadoria por 100 mil? Não. Eu vou ter que reduzir o valor de mercadorias. E eu reduzo o valor de mercadorias com o quê? Com essas chamadas perda com ajuste de estoque. Certo? Isso aqui são todas contas do ativo, de perdas estimadas. Um ativo, se ele tiver com valor e ele não vai gerar de benefício aquilo, a gente tem que reduzir ele através dessas contas retificadoras de perdas. O imobilizado e o intangível, eles vão estar sujeitos periodicamente ao teste de recuperabilidade. Justamente para quê, Silvio? Eu tenho uma máquina para eu ver se ela consegue gerar benefícios daquele valor que ela está registrado. E se ela não conseguir gerar benefício daquele valor, eu vou fazer o quê? Eu vou reduzir. E reduzo através de quê? De perdas. Então todas essas contas aí, elas vão ter
no ativo elas podem ter essas contas retificadoras de perdas aí. Beleza, né? Então, olha só, perdas, todas, ajuste de perdas aí lá no ativo, diminui o ativo, são todas consideradas contas retificadoras. Isso, você pode ver questões ainda, né, com o nome de provisão. Provisão com crédito liquidação duvidosa. Provisão com ajuste ao valor de mercado. Porque essas perdas do ativo, antes eram todas chamadas de provisões. Certo? Era toda chamada de provisões. Só que hoje a gente tem um CPC 25 que trata de provisões, que diz que provisão é todo passivo de prazos ou valores incertos. Quer dizer que provisão vai ser passivo, mas é comum ainda em provas, em muitas bancas ainda, trazerem, né, provas, até mais recente, provisão para devedores duvidosos. Aí você tem que ver que aquela provisão ali é o que? Aquela perda. É um valor que tem a receber lá que você está achando que não vai receber. É perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Beleza, então nós temos todos esses direitos que vão estar ali, estoques, duplicata a receber, nota promissória a receber, mas também nós temos as despesas antecipadas. E aqui eu te diria que é uma coisa que você mais tem que tomar cuidado. Por quê, Silvio? Por causa das nomenclaturas. Essas despesas antecipadas ela pode vir com várias nomenclaturas. Olha só, como eu te falei, seguros, né? Seguros é uma despesa, né? E é de acordo com o fato gerador. Beleza, né? Beleza. Se aconteceu o fato gerador dos seguros e você não pagou, isso aqui vai gerar o quê? Uma conta, seguros ou despesas de seguros, o quê? A pagar. Certo? Se você aconteceu, você não pagou. Pagou após a ocorrência do fato gerador. Beleza. Mas se você pagou esses seguros antecipadamente, isso vai gerar o quê? Um direito, né? Você pagou o seguro, não aconteceu o fato gerador, isso gera um direito. Ah, Silvio, então quer dizer que essa conta, seguros pagos antecipadamente, é uma conta que gerou um direito. É uma conta lá do ativo, seguros pagos antecipadamente. É uma conta do ativo, isso significa seguros que você pagou e que não aconteceu o fato gerador. Certo? Despesa de seguros pagos antecipadamente, seguros passivos pagos antecipadamente. E também pode vir com essa, e é comum, essa aqui é a mais comum, ó, seguros a vencer ou seguros a apropriar. Seguros a vencer, certo? Essa conta, ó, seguros a vencer, isso significa que você pagou e ainda não aconteceu o fato gerador. Põe isso na tua cabeça. Esse a vencer, quando ele estiver junto de uma conta de resultado, que é o caso aqui, significa que não aconteceu o fato gerador. Então, uma despesa junto desse a vencer, significa que ela foi paga e não aconteceu o fato gerador. Portanto, isso aqui é o quê? É um direito, é um ativo. Então, aqui a gente poderia ter várias contas aqui nessas despesas antecipadas. Seguros pagos antecipadamente, seguros a apropriar, seguros a vencer. E seguros, essa despesa de seguros pagas antecipadamente, também poderia vir prêmios de seguros. Ó que coisa, ó. Prêmios de seguros é justamente a despesa de seguros. Prêmio parece ser coisa boa, né? Prêmios de seguros a vencer. E isso significa que isso é uma despesa com os seguros, né, pagas antecipadamente. Toda vez que tiver a vencer junto de uma conta de resultado, significa que não houve o fato gerador. Ah, Silvio, então se tiver assim uma receita a vencer, significa que você recebeu e que não ocorreu o fato gerador. Se eu recebi e ainda não ocorreu o fato gerador, eu vou ter uma obrigação. Perfeitamente. Então põe aí, receita a vencer é passivo, uma despesa qualquer a vencer é ativo. Vencer junto de conta de resultado, não aconteceu o fato gerador. Perfeito, tomar muito cuidado com esse negócio, né? Agora, olha só, pessoal, né? Por exemplo, se você tem a conta aluguel, né? Aluguel, aí você poderia me falar assim, ô Silvio, aluguel, ele poderia ser uma despesa de aluguel, ou então poderia ser uma receita com aluguel. Perfeito. Aluguel pode ser tanto despesa com aluguel, como pode ser receita com aluguel. Certo? Perfeito. Mas só, pessoal, se tiver somente a palavra aluguel, né? Isso aqui significa que vai ser despesa. Certo? Vai ser despesa. O porquê disso, Silvio? Olha só, lá na DRE, quando você for apurar o resultado do exercício, você vai ver que você vai ter 3 ou 4 receitas só. O resto é tudo despesa. Então, despesa é o que predomina. Por isso, se não tiver, né, com a nomenclatura, não tiver com um complemento ali, já é presumido que é despesa. Aluguel, despesa com aluguel.
certo? Se tiver somente juros. Ah, Silvio, juros eu não sei se é receita de juros ou despesa com juros. É despesa de juros, certo? Vai ser despesa. Então, olha só, a palavra despesa, ela não precisa nem ser colocada, porque ela já é presumida. Ok. Agora, uma coisa muito importante é o seguinte, né? Aluguel, por exemplo. Aluguel, eu falei que ele podia ser tanto receita como despesa. Agora, se ele vier, ó, pessoal, passivo, né? O aluguel, ele pode vir ativo. Quando você vira isso aqui, você não imagina com ativo e passivo lá que a gente viu naquela composição do patrimônio, não. Aluguel passivo quer dizer que é aluguel negativo, aluguel ruim. Aluguel passivo quer dizer que é uma despesa, certo? Aluguel ativo, não é do ativo não, não é do ativo não, aqui não tem do não, não é do ativo não. Então aluguel ativo é um aluguel positivo. Aluguel positivo vai ser o quê? Uma receita, certo? Aluguel passivo, despesa, aluguel ativo, receita. Beleza, né? Agora tem que terminar, tem que ser aluguel passivo e aluguel ativo para ser receita e despesa. Porque o que você tem que ficar esperto, porque às vezes se engana. Vem lá, aluguel, né? Aluguel passivo eu sei, Silvio. Aluguel passivo eu sei que é despesa. Beleza. Mas se tiver a vencer, ó, aí já cai naquela situação, que aluguel passivo é despesa, mas está a vencer. A vencer junto de uma conta de despesa significa que não houve um fato gerador. Você pagou e não houve um fato gerador. Isso aqui é o quê? É um ativo. Então põe uma coisa na tua cabeça. Se terminar em verbo não vai ser conta de resultado. Nunca. Certo? Ah, certo, Silvio. E se o verbo for bom, a receber, a recuperar vai ser ativo, a pagar, a recolher vai ser passivo. E esse a vencer, certo? Quando ele está junto de uma conta patrimonial, que não chegou lá o vencimento dele, mas o grande problema dele é quando ele está junto de uma conta de resultado, que é o caso aqui, certo? Eu lhe ensinei que aluguel passivo é despesa. Beleza, ó, terminou passivo, despesa. Agora aqui não, aqui está aluguel passivo a vencer. É uma despesa que não ocorreu o fato gerador ainda, foi pago e não ocorreu o fato gerador. Portanto, é uma conta do ativo. Importantíssimo isso aí. Ah, Silvio, e se tivesse aluguel, né, ou receita de aluguel ativo, receita, a vencer. É a mesma coisa de você entender assim, é uma receita a vencer. E eu já te falei, você deve ter anotado aí, que esse negócio, toda vez que terminar em verbo, não pode ser conta de receita nem despesa, certo? Então é uma receita a vencer. Eu recebi e não aconteceu o fato gerador. Portanto, é uma obrigação. É um quê? É um passivo, certo? Ficar atento aí nesse negócio. Então, muitas vezes, acontece conta que você não sabe nem o que é que significa. Né? Tem umas contas que as bancas gostam de cobrar, que é a tal da insubsistência ativa, certo? Ou insubsistência passiva. Vamos entender aqui. Eu não sei nada, você está começando a estudar aí agora. Silvio falou que terminou, ó, não tem nada, mas terminou em ativo ou ativa, isso aqui vai ser conta de quê? Receita. Agora tem que terminar, Silvio. Então, insubsistência ativa é conta de quê? Receita. Insubsistência passiva é conta de quê? De despesa. Terminou em ativo ou ativa, não é do ativa, né? Patrimonial não, certo? Terminou em passivo, passiva, não é do passivo não. Passivo é negativo. Então, insubsistência passiva, insubsistência é ruim. Agora vamos lá. Já sei que insubsistência ativa terminou em ativa é receita. Agora vamos entender o que é essa palavra? É uma coisa, insubsistência é uma coisa que deixou de existir. Que deixou de existir e é o quê? E é positiva. O que é que deixa de existir e é positivo? É uma dívida. É uma dívida. Então uma insubsistência ativa é uma dívida que deixou de existir. Então uma insubsistência ativa é uma dívida que deixou de existir, é um passivo que deixou de existir. É uma insubsistência do passivo patrimonial. Certo? Para você não confundir. Insubsistência ativa. Alguma coisa que deixou de existir é bom. O que é que deixa de existir é bom? Uma dívida. Então, uma insubsistência ativa, Silvio, é uma insubsistência do passivo. É um passivo que deixou de existir. Perfeito. E a insubsistência passiva é alguma coisa que deixou de existir e é ruim e é negativo. O que é que deixa de existir e é ruim e é negativo? É um ativo patrimonial. Ah, Silvio, então uma insubsistência passiva foi um ativo que deixou de existir. Então é uma insubsistência de quem? Do ativo.
certo? Pra você entender que uma coisa é terminar em ativo e outra coisa é do ativo. Então, uma insubsistência ativa foi alguma coisa que deixou de existir é bom. O que é que deixa de existir é bom? Um passivo. Ah, Silvio, então insubsistência ativa é uma insubsistência do passivo. Perfeito. Uma insubsistência passiva é alguma coisa que deixou de existir e é o quê? E é ruim. O que é que deixa de existir é ruim? Um ativo. Então, uma insubsistência passiva foi um ativo que deixou de existir, é uma insubsistência do ativo. Certo? Beleza. E chamando a atenção para você ficar esperto nesse negócio aí. Beleza, já sabe lá, ó, essa coisa das despesas antecipadas, né? Tudo que foi pago antecipadamente tem que estar aqui porque gera o quê? Gera um direito. Perfeito, né? Aí, nessas contas do ativo realizável a longo prazo, a gente pode ter as mesmas contas de onde, pessoal? Do circulante, com exceção de quê? Do disponível. Né? Muitas vezes, quando você tem lá banco, conta, movimento, é um dinheiro que está de livre movimentação. Se o dinheiro estiver vinculado a alguma coisa, aí a gente pega banco, conta vinculada. Por exemplo, pode ser um depósito judicial, alguma coisa. E aí esse banco, conta vinculada, ele pode tanto vir no circulante, quanto pode vir no ativo realizável a longo prazo. Agora, o banco, conta, movimento, que é de livre movimentação, ele só vai estar onde? No circulante. Beleza. Então, no ativo não circulante, nós falamos aí já do realizável a longo prazo, né, que pode ter as mesmas contas, com exceção do disponível. Nós teremos os investimentos, certo? Os investimentos, tudo que ele está ali como investimento. Se tiver um imóvel, se o imóvel estiver alugado, é um investimento. Uma obra de arte é um investimento. Uma participação não coligada, uma participação não controlada é um investimento. Imobilizado, nós já vimos, né? Que já falamos, a gente vai estudar isso aqui especificamente, tratado aí, né? Esse imobilizado são os bens corpóreos destinados ao uso. Para que esteja classificado ali no imobilizado, tem que ter uma vida útil maior de que um ano. Se você comprar alguma coisa e ele só for gerar benefício durante aquele período, vai ser tratado como despesa. Para que esteja no imobilizado, vai ter que ter uma vida útil maior de que um ano. E aí nós temos, por exemplo, máquinas, né? Máquinas, um imobilizado com valor de 100 mil. E essa máquina, quando ela está registrada por 100 mil, você espera que ela vai gerar benefício de 100 mil. Agora imagina você que com o passar do tempo, com o uso, ela vai diminuindo de valor. Claro, ela vai se depreciando. Ah, Silvio, então se ela for diminuindo de valor, significa que ela não vai gerar depois, vamos supor que ela vai ser usada durante 10 anos. Se você usar 3 anos, significa que esse valor dela não é mais 70 mil. Ah, e você diminui, ela sofreu uma perda de valor. Mas quando é em relação à máquina, foi ela ter sido depreciada. A gente vai colocando aqui, ó, depreciação acumulada. Depreciação acumulada de 30 mil em 3 anos. Então, depreciação acumulada é uma conta lá patrimonial, que vai estar retificando quem? O imobilizado. Nós temos o intangível lá. No intangível, nós poderíamos ter a mesma situação, a gente poderia ter uma marca, uma patente, poderíamos ter uma patente. E essa patente também, pessoal, com um valor de 30 mil, ela, quando está perto de cair em domínio público, ela vai sofrendo o quê? Uma desvalorização, né? Então a gente vai também diminuindo o valor dela. E isso aqui, como é intangível, a gente vai amortizando. Aí isso aqui vai surgir uma conta de amortização acumulada, certo? Então o imobilizado, ele pode ter depreciação acumulada, que é essa diminuição, ele pode ter uma exaustão acumulada, se for consequência de direitos minerais, direitos florestais, pode ter uma amortização acumulada. Agora você tem que ficar esperto, o seguinte, porque muitas vezes você fica, máquinas é imobilizado. Não é bem por aí não. Depende muito do objeto social da empresa, certo? Máquinas, se você olhar assim, máquinas, veículos, aí é que isso seja imobilizado. Mas depende do objeto social. Por quê? Porque se a empresa ela vende máquinas, ela vende veículos, aí ela não está usando. Aí para aquela empresa, máquinas e veículos vai ser o quê? Vai ser estoques, vai estar lá classificada lá no circulante. Agora, se ela estiver usando, aí vai ser imobilizado. Agora imagina você que ela não está usando, ela aluga máquinas. Aí para ela, máquinas vai ser o quê? Vai ser um
investimento, ela está alugando, investimento. Então, com o nome só, não dá para você saber, né, a conta, você precisa saber os detalhes. Se tiver lá somente máquinas, você vai classificar no imobilizado. Mas fora isso, né, poderia máquinas estar no circulante, como estoques, poderia também estar em investimento. A gente deu essa repassada nas contas já para dar uma, né, abrir um pouco aí sua cabeça. No passivo, né, no passivo a gente tem a parte de empréstimos, né, a parte de financiamento, tudo que você tem a pagar, né, duplicata descontada, a gente vai trabalhar a duplicata descontada aqui. Antes era uma conta que diminuía o ativo, retificava o ativo. Hoje não, duplicata descontada é uma conta do passivo, certo? Financiamentos, empréstimos, tudo conta do passivo. E para a gente, né, terminar aqui, o PL, né, o PL nós temos o capital. Quais são as contas do PL aí? O capital social, o capital subscrito, que ele pode vir retificado através de que conta? Do capital a integralizar, que é uma conta retificadora, beleza? Nós podemos ter aqui as reservas, tanto reserva de lucros, que são destinação do lucro, quanto reserva de quê, Silvio? De capital. Nós podemos ter aqui uma conta que é chamada de ajuste de avaliação patrimonial, ou seja, quando os ativos eles estão subavaliados, que a gente vai avaliar o valor justo, isso aí pode gerar um aumento do PL ou uma diminuição do PL. Essa conta aqui ela pode ter tanto o saldo credor quanto o saldo devedor, ela pode retificar o PL, certo? Existe uma outra conta de PL que essa é retificadora, que é a conta ações em tesouraria. Ações de tesouraria, ações da empresa que ela adquire, né? Ou seja, como se você estivesse voltando o capital. Vendeu e está voltando. Então, ações de tesouraria também é uma conta retificadora. E teremos também a conta de prejuízos acumulados, né, como conta retificadora. Hoje, de acordo com a lei, né, 6.404, com as alterações, você não pode ter saldo de lucros acumulados. Esses lucros acumulados que você tiver no PL, você vai dar a destinação. Mas essas aí são as contas, e tomar cuidado, que são altamente concursáveis, as contas retificadoras. Então, capital a integralizar, ações em tesouraria e prejuízos acumulados são contas retificadoras do PL. Né? Eles estão dentro do PL, o PL tem saldo o quê? Tem saldo credor. Aumenta com crédito, diminui com débito. Mas essas contas, como são retificadoras, significa que o saldo dela é o quê? É saldo devedor, né? Aumenta com débito e diminui com crédito. Beleza, pessoal? Então aqui a gente termina aí nossa, né, primeira aula. Nossa aula demonstrativa, nossas aulas vão ser assim, né? Vamos abranger aí tudo, né, que a gente vê impossibilidade de cair nas provas. E agora você vai aí resolver os exercícios, com certeza você vai acertar tudo aí, beleza? Então um grande abraço, espero vê-los aí durante todo o curso, né? E fique com Deus que no final vai dar tudo certo. Um grande abraço.